As usinas hidrelétricas são responsáveis por produzir a maior parte da eletricidade no Brasil. A energia hidrelétrica é responsável por produzir 75 milhões de quilowatts em todo o Brasil. Alguns dos conceitos básicos de mecânica dos fluidos para a compreensão das usinas hidrelétricas, vistos na solução de um problema. Na instalação hidráulica da figura, a vazão d'água na máquina é 16 litros por segundo, sabendo que a perda de 1 a 2 é igual à perda de 3 a 4, que é igual a 1 metro, que a leitura do manômetro na seção 2 é 200 kPa e da seção 3, 400 kPa, determinado item A, o sentido de escoamento, item B, a perda de carga no trecho 2 e 3, item C, o tipo de máquina e a potência trocada entre fluido e a máquina, item D, a pressão do ar, em 4, em quilopascal. Observe que foi dado o rendimento da máquina, 0,8. Observe ainda que foi dado o peso específico da água, 10 a quarta newton por metro cúbico. A área da seção 2, 2 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. A área da seção 3, 8 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Vou te exercitar e assim ficar mais inteligente. Para visualizar o sentido de escoamento, escolhemos duas seções em um trecho sem mar. E aí é só lembrar que neste caso o fluido escoa da carga maior para a menor. Vamos escolher as seções 2 e 3. E lembrar que a carga total em uma seção de um escoamento incompressível em regime permanente é sempre a carga potencial de posição, que depende do plano horizontal de referência, mais a carga de pressão, mais a carga cinética, que deve ser corrigida pelo coeficiente de Coriolis. Mas observe o seguinte, se não forem dados informações para o cálculo do número de Reynolds, certamente estaremos considerando um escoamento turbulento e considerando esse coeficiente de Coriolis praticamente 1. Claro, isso se estiver escoando água, que é o nosso caso. Então vamos calcular a nossa carga total na seção 2. A carga total na seção 2 é a carga potencial de posição em 2, mais a carga de pressão em 2, mais a carga cinética em 2. Ora, a seção 2 está no plano horizontal de referência, então o meu Z2 será 0. A pressão P2 foi dada 200 kPa. Vou multiplicar por 10 a terceira para passar para Pascal. O gama foi dado 10 a quarta newton por metro cúbico. O alfa vou considerar 1. A velocidade eu vou ter que calcular lembrando do alemão que vá. E o alemão só vai com a velocidade média. E o G, aceleração da gravidade. Então vamos lá. Eu sei que a vazão é velocidade média vezes a área, ou seja, a velocidade é a vazão sobre a área. No caso da velocidade na seção 2, eu teria a vazão de 16 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido pela área, que é 2 vezes 10 a menos 3, o que vai nos dar uma velocidade média de 8 metros por segundo. Daí, nós tiramos que a carga total em 2 seria 0, mais 200 vezes 10 a terceira, eu passei de quilopascal para pascal, dividido pelo gama, que é 10 a quarta, mais 1 vezes 8 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Isso está nos dando uma carga total em 2 igual a 20 mais 64 sobre 19,6, o que resulta uma carga total na seção 2 aproximadamente igual a 23,3 metros. Analogamente, nós vamos fazer esses cálculos para a seção 3 agora. Então, eu vou ficar com a carga total em 3, seria a carga potencial em 3, mais a carga de pressão em 3, mais a carga cinética em 3. Ora, a carga potencial de posição, como ela também está no PHR, é 0. A carga de pressão seria P3, seria, no caso, 400 kPa. Vou multiplicar por 10 a terceira para passar para Pascal. O gama foi dado. O alfa eu vou considerar 1. E a velocidade eu vou ter que calcular, lembrando que a velocidade média é vazão sobre área. Então, eu ficaria com V3, a minha vazão 16 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, e a minha área que foi dada 8 vezes 10 a menos 3, que resulta uma velocidade média em 3,2 metros por segundo. Daí eu tiro que a carga total em 3 seria 0 mais 400 vezes 10 a terceira sobre 10 a quarta, mais 1 vezes 2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Lembre, estou considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Fazendo as contas, eu vou ficar com a carga total em 3 igual a 40, mais 4 sobre 19,6, que vai nos dar uma carga total aproximadamente igual a 40,2 metros. Ora, como a carga total em 3 é maior do que a carga total em 2, o escoamento é de 3 para 2, ou seja, é de 4 para 1. Essa seria a nossa primeira resposta. Bom, vamos para o item B.
onde vamos calcular a perda de carga no trecho de 3 a 2. Para isso, nós evocamos a equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente, onde nós temos que a carga total inicial mais a carga da máquina é igual à carga total final mais a perda de carga do início ao fim. Vamos considerar o trecho de 3 a 2. E observe que de 3 a 2 nós não temos máquina. E eu já descobri que o sentido é de 3 para 2 no item anterior. Por isso eu vou ficar com carga total em 3, não tem máquina, mais 0, igual a carga total em 2, mais a perda de carga de 3 a 2. Ora, nós vimos que a carga total em 3 era 40,2 metros, a carga total em 2, 23,3 metros. Substituindo os valores, nós ficamos com uma única incógnita, que seria a perda de carga de 3 a 2. Isso vai nos dar uma perda de carga aproximadamente igual a 16,9 metros. Vamos para o item C, o tipo de máquina e a potência trocada entre o fluido e a máquina. Para isso, eu lembro que a carga antes da máquina, H2, mais a carga da máquina é igual à carga H1 mais a perda de carga de 2 até 1. Poderíamos também ter feito de 3 até 1. Aí ficaríamos com a carga total em 3 mais H de máquina igual H1 mais a perda de carga de 3 a 2 mais a perda de carga de 2 a 1. Resolvi optar de 2 a 1 para não considerar a resposta do item anterior, porque vai que se eu cometer algum erro, eu traria esse erro para cá. Então nós vamos ficar nesse caso com H1 igual a carga potencial em 1, mais a carga de pressão, mais a carga cinética em 1. Observem que eu não coloquei o coeficiente de Coriolis. Por quê? Porque o coeficiente de Coriolis só entra quando é seção de tubo. No caso aqui é nível de reservatório, então eu não tenho nada que corrigir. Então eu fico com H1 igual a 0, porque a seção, o nível 1 está no plano horizontal de referência, mais 0,1 megapascal, então 0,1 vezes 10 a sexta, sobre o gama, que é 10 a quarta, mais 0. Por quê? Porque a condição para eu ter um escoamento em regime permanente é o nível permanecer constante. E se o nível é constante, eu não tenho carga cinética. Então daqui eu tiro que a minha carga total em 1 é igual a 10 metros. Substituindo os valores, nós vamos ficar com a perda que foi dada, né, de 2 a 1 metro. Fico com H2 igual a 23,3, havíamos calculado no item anterior, mais H de máquina igual H1, que é 10, mais a perda de carga que foi dada, 1 metro. Dessa maneira, eu tiro que o HM está me dando menos 12,3 metros. Como a carga manométrica deu negativo, trata-se de uma turbina hidráulica. Se tivesse dado positivo seria uma bomba hidráulica. Bom, no caso, nós temos uma turbina. Na turbina vai entrar a potência do fluido e vai sair a potência mecânica. O que ele está nos solicitando é a potência do fluido. A potência do fluido é a nossa potência hidráulica, que aqui entra na turbina hidráulica, e sai a potência mecânica. Claro, a turbina vai estar acoplada a um gerador que vai transformar essa potência mecânica em potência elétrica. Mas vamos no nosso caso. No nosso caso, o que eu quero achar é a potência hidráulica, que é a potência do fluido, que seria igual ao produto do peso específico do fluido que está escoando, ou seja, que está passando pela turbina, vezes a vazão, vezes a carga manométrica da turbina. Nós já temos todos os dados para o cálculo dessa potência. A vazão, 16 litros por segundo, ou seja, 16 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. O peso específico, 10 a quarta newton por metro cúbico. E a carga da turbina, 12,3 metros. Portanto, nós vamos ficar com a potência 10 a quarta vezes 16 vezes 10 a menos 3 vezes 12,3. Vamos pensar em unidade. Newton por metro cúbico vezes metro cúbico por segundo vezes metro. Então, eu vou ficar com Newton vezes metro por segundo. Newton vezes metro é joule, joule por segundo seria watts. Então, isso está nos dando 1968 Newton vezes metro por segundo, ou seja, 1968 joule por segundo, ou 1968 watts. Por outro lado, nós sabemos que o rendimento da turbina foi dado igual a 80%. Agora, basta lembrar
lembrar que a potência mecânica ou a potência no eixo da turbina é a potência útil da turbina hidráulica, ou seja, é a potência que entra multiplicada pelo rendimento da turbina, o que resulta em uma potência no eixo da turbina, que seria a potência útil, igual a 1968 vezes 0,8, ou seja, 1574,4 watts. Vamos agora para o item D. O item D, eu quero saber a pressão do ar em 4, em quilopascal. Então, para isso, eu vou lembrar que eu tenho a nossa instalação, já tenho dado da perda de carga de 4 a 3, 1 metro. Eu vou aplicar a equação de energia de 4 a 3. Então, eu vou ficar com a carga total em 4, igual a carga total em 3, mais a perda de carga de 3 a 4. Ou seja, H4 igual a 40,2 mais 1, que eu vou chamar de equação 1. Como é que eu calculo a carga total em 4? Ora, a carga total em 4 é a carga potencial de posição em 4, mais a carga de pressão, mais a carga cinética. A carga potencial, continuando com o pHr adotado, seria 5 metros. O gama é 10 a quarta e a carga cinética é 0, que é a condição para se ter o escoamento em regime permanente. Então, nós vamos ficar com 5 mais P4 sobre 10 a quarta igual a 0. Vou chamar isso de equação 2. Da equação 2 em 1 resulta 5 mais P4 sobre 10 a quarta igual a 41,2. Ou seja, P4 sobre 10 a quarta 36,2. E aí é só passar o 10 a quarta multiplicando. Eu vou tirar que P4 será 362 mil pascal, ou seja, 362 quilopascal. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, já que com esse exercício nós estamos recordando os conceitos principais para caminharmos para a parte de hidráulica, onde vamos discutir um pouco de projeto de instalações hidráulicas. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.